Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Vamos abrir em Marcos, irmãos, capítulo 1, verso 14 e 15, para nós darmos então continuidade ao assunto que nós começamos semana passada, ou melhor, há 15 dias atrás, né? E pregamos o Evangelho, e agora nós estamos dando uma olhada como nós devemos responder ao Evangelho. Semana passada nós vimos o primeiro critério, ou requisito, vamos dizer assim, exigido pelo próprio Deus para conosco, seres humanos pecadores, na maneira de como devemos responder ao Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15, versículo 14 e 15, evidentemente, o sermão está fundamentado no verso 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Oremos ao Senhor. Ó Pai bendito, nos achegamos e nos voltamos para Ti em nome de Jesus Cristo, Teu bendito Filho, o qual também é o nosso Senhor e Salvador, Redentor, o nosso irmão mais velho. É no nome dele, Senhor, que nos achegamos diante do Senhor. Pois é somente em virtude da sua justiça, imputado a nós, pecadores, recebido pela fé, e podemos ser aceitos por Ti, Senhor. Queremos nesse momento, ó Pai bendito, queremos pedir ao Senhor o Teu auxílio, a Tua ajuda, Senhor. Suplicar, ó Pai bendito, a Tua presença, o Teu poder, a Tua graça em nosso meio, em mim, me habilitando e me capacitando, Senhor, e me conduzindo em toda a verdade, bem como também, Senhor, em simplicidade, em clareza, de modo que todos aqui presentes, desde o mais novo até o mais velho, possa compreender, Senhor Deus, claramente das verdades. Que o Senhor, Pai, possa fazer aquilo que somente Tu pode fazer, Senhor, que é salvar os pecadores, e edificar a Tua igreja através da Tua palavra, que é fazer o Teu reino avançar, Senhor, e agir de tal maneira que Teu nome seja glorificado. Que o Senhor se agrade, Senhor, de nesta noite, por mais uma vez, como tem sido todas as outras oportunidades, Senhor, falar conosco, Senhor, o que nós necessitamos ouvir da Tua parte, nos ensinando, nos esclarecendo, nos orientando, nos guiando, nos instruindo, nos exortando através da Tua palavra, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como diz a Tua palavra. Nos eduque na justiça, Senhor. Também hoje seja noite de salvação, Senhor, em que Tu possa chamar aqueles que estão em trevas para a Tua maravilhosa luz. Que Tu possa dar vida, Senhor, àqueles que estão espiritualmente mortos. Que Tu possa, Senhor, nesta noite reconciliar
inimigos teus, por intermédio do teu bendito Filho Jesus Cristo, os chamando eficazmente da morte para a vida, das trevas para a luz, da perdição para a salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a essência, Senhor Deus, dessas verdades que nós temos estudado ao longo de alguns dias possa ser aplicada, Senhor, a fim de ser real na vida de muitos que ainda não passaram por essa experiência de salvação, Senhor. E uma conversão genuína, de atender, Senhor Deus, responsivamente, ativamente, Senhor, ao chamado do Evangelho. E por tua bondade, tu possa conduzir pecadores nesta noite ao arrependimento e conceder-lhes a fé para que possam crer e serem justificados e salvos, Senhor. Assim, Pai, nós oramos a Ti, que Tu nos fala o coração por Tua palavra, e que seja no poder do Teu Santo Espírito. Assim nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, título do sermão, mesmo de semana passada, respondendo ao Evangelho, parte 2. Há 15 dias atrás, nós falamos sobre o Evangelho e vimos aquilo que é chamado na teologia de o grande dilema, como um Deus justo pode justificar ou salvar pecadores e ainda assim continuar sendo justo, não macular o seu caráter justo e perfeito. E a resposta é encontrada no Evangelho. Ele providenciou um substituto legal para nós, o seu povo. Ele o entregou para ser morto como um pagamento pelos nossos pecados, a fim de satisfazer a sua justiça e aplacar a sua ira. Tudo que nos era devido receber, Cristo recebeu em nosso lugar. Ele recebeu a ira de Deus, ele foi abandonado na cruz, ele se fez maldição por nós, ele morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. Então, tudo que nos cabia receber, Cristo recebeu em nosso lugar como nosso substituto legal. Ele, ao terceiro dia, ressurgiu dentre os mortos, pois é uma prova e uma garantia para a nossa justificação, para o perdão dos nossos pecados. É uma prova de que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo no lugar dos pecadores como nós. É uma garantia da ressurreição dos crentes para desfrutar da vida eterna, bem como também uma prova de que o mundo tem um Senhor e um juiz, e que há de vir para julgar os vivos e os mortos de acordo com o Evangelho. Semana passada nós vimos que, à luz do Evangelho, o primeiro critério, o requisito para nós pecadores, como seres responsáveis que nós somos, na maneira como devemos responder a esta tão grandiosa obra de redenção, planejada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito no coração dos eleitos, é primeiramente se arrependendo. Essa é a primeira resposta que nós pecadores devemos dar diante do Evangelho, diante do chamado ao Evangelho, do Evangelho, diante da tão grandiosa obra de redenção executada, efetuada e consumada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiramente, Deus nos chama a nos arrepender dos nossos pecados, para que então tenhamos o perdão dos pecados. O que nós vimos semana passada, e aí falamos um pouco sobre as características de um verdadeiro arrependimento. Um verdadeiro arrependimento muda a nossa mente, muda as nossas emoções, mas não fica apenas nesse campo subjetivo. Muda também as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser e de viver. Muda a nossa moral, a nossa ética, quem nós somos em nossa vida cotidiana. Que é o aspecto objetivo de um verdadeiro arrependimento, que confirma
a mudança de mente e a mudança de emoção. Não fica apenas em uma mudança de mente, não fica apenas em uma mudança de emoção, de afeição, de sentimentos, mas também desemboca para a nossa vida prática, cotidiana, diária, em nossas ações, em nosso comportamento, em nossas palavras, em nossa maneira de viver e de ser. E hoje, irmãos, então, nós iremos ver o segundo requisito para a salvação. O segundo requisito que Deus exige, ou chama os pecadores, na maneira como nós devemos responder ao Evangelho, que é crer. Confiar na pessoa e obra de Jesus Cristo. O próprio Cristo diz isso no versículo que nós lemos, no versículo 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, primeiro requisito. Segundo, e crede no Evangelho. Irmãos, como o arrependimento para a vida, com o arrependimento para a vida vem a fé salvadora. Vem a fé salvadora. A fé é mais do que uma crença na existência de Deus. Ela também envolve uma confiança, certeza e dependência em seu caráter, bem como na veracidade da sua palavra. Então veja, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a fé, ainda de maneira introdutória, nós iremos definir isso no primeiro ponto, é que a fé é muito mais do que uma mera crença na existência de Deus. Envolve uma confiança pessoal no caráter de Deus e naquilo que ele afirma na sua palavra, naquilo que ele promete na sua palavra. Vou chegar para qualquer pessoa aí no mundo aí, perguntar se ela crê em Deus, ela vai dizer que crê. Você chega para um bebinho que está ali caído numa calçada, chega para um drogado, para um traficante. Tanto é que esses dias agora eu vi um pôster na rede social acho que do Comando Vermelho ou do PCC, dizendo assim, em primeiro lugar Deus, segundo... Tem 3 pontos lá que eles pontuaram, né? Então veja que até mesmo os piores criminosos da nossa nação praticam as suas barbaridades crendo em Deus. Em primeiro lugar Deus, segundo lugar a família, em terceiro lugar não sei o que, crime, ou a família dele é como se fosse os compassos da criminalidade, né? Não estou lembrado agora os outros 2, mas o que me chamou a atenção foi isso. Em primeiro lugar, Deus. Então veja, que uma fé salvífica, uma fé verdadeira, não resume-se apenas numa mera crença na existência de Deus. A Bíblia declara, irmãos, em Tiago 2,19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, crer na mera existência de Deus não é muita coisa, não. É uma questão de bom senso. É uma questão natural. Acreditar, crer que existe um ser todo-poderoso que criou todas as coisas a partir do qual nós viemos, que é o nosso Criador. Afinal de contas, né, como acusa-se o teísmo, né? O ateísmo é praticamente um delírio. Pessoas que não creem em Deus. Mas, na verdade, não é que eles não creem em Deus. O ateísmo não é um desvio intelectual. O ateísmo é meramente um desvio moral. É um desvio moral. É uma questão moral, não uma questão intelectual. Porque se juntar 2 mais 2, a gente vai saber que é 4. Se a gente olhar por esse mundo complexo, a gente vai saber que isso aqui não veio do nada, como se afirmam, principalmente na academia, nas faculdades. Que o mundo veio do Big Bang, de uma grande explosão, e por um processo lento, gradual e sucessivo, através de uma sopa cósmica, foi criando todas as coisas e dando forma às coisas, e a vida veio a existir a partir disso. Isso é uma completa loucura. Porque se vocês irão saber muito bem que o celular que está no seu bolso aí, você não acreditará se alguém disser que esse celular surgiu do nada, acredita? Ninguém em sã consciência vai acreditar isso. Que um celular como esse surgiu do nada. Se a gente não acredita que um mero celular como esse não veio do nada, quanto mais a gente acreditar que todo esse cosmos, esse universo tão complexo, cheio de vida,
é obra do acaso. Não tem como acreditar num negócio desse. Isso beira o ridículo. Então, a fé bíblica e salvífica não é uma mera crença na existência de Deus, mas envolve confiança, certeza e dependência em seu caráter, bem como também na veracidade de sua palavra. Uma mera crença em Deus, irmãos, até os demônios creem, a Bíblia diz, e tremem. As pessoas com fé genuína não apenas creem na existência de um Deus, que existe um Deus, mas elas concordam com Ele, com o que Ele diz, e confiam nele. Isso é o divisor de águas de uma fé verdadeira e salvífica. Não apenas crê que Ele existe, mas concorda com Ele, com o que Ele diz, e confia nele. Então, a fé verdadeira, a fé salvífica, é uma realidade pessoal e intrinsecamente ligada a quem Deus é e aquilo que Ele promete na sua palavra. Aquilo que Ele diz, aquilo que Ele afirma ser verdade, aquilo que Ele promete a nós pecadores. Então a pessoa acredita nisso, a pessoa confia no caráter de Deus e na promessa que Ele fez, na sua palavra, naquilo que Ele afirma nas Escrituras. Portanto, irmãos, iremos destacar 3 pontos a respeito da fé. Primeiro, nós iremos ver a definição de fé. Segundo, nós iremos ver o foco da fé. E terceiro, nós concluiremos com a ilustração da fé, um exemplo de fé nas Escrituras. Então, em primeiro lugar, irmãos, a definição de fé. A Bíblia define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Essa é a maneira como a Bíblia define a fé. Certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso nos leva a uma questão muito importante, irmãos. Como uma pessoa sensata pode estar segura do que está a esperar, do que espera, ou ter a convicção do que o que nunca viu realmente existiu? Como uma pessoa sensata pode estar segura, firme do que espera, ou ter a convicção, a segurança, a firmeza de que o que nunca viu realmente existe? A resposta a essa pergunta, irmão, se encontra no caráter de Deus, na confiabilidade da Bíblia e no ministério do Espírito Santo. Então envolve esse triplex aqui, né? Quem Deus é, o que Ele diz na sua palavra e no poder e na influência do Espírito Santo em nosso coração, em nosso ser. Nós podemos ter a segurança do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna, por quê? Porque Deus prometeu essas coisas na Bíblia. 1 de Tito, por exemplo, 1, versículo 2 e 3 diz isso. E o Espírito de Deus testifica em nossos corações que elas são verdadeiras, conforme diz João 16:13. Jesus diz que quando o Espírito da verdade viesse, Ele nos guiaria a toda verdade. Então veja, que envolve quem Deus é, o que Ele promete e a ação direta do Espírito Santo em nós. Uma das obras do Espírito Santo é exatamente guiar o povo de Deus a toda a verdade. 1 de João 2, versículo 20 e 21, diz que temos conhecimento da verdade. Deixa eu ler aqui esses textos rapidinho para a gente entender no meio esse ponto. 2, 20 e 21 diz assim: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. O próprio apóstolo João dizendo de que nós conhecemos a verdade. Nós temos o conhecimento
da verdade. Ele diz: eu vos escrevi não é porque vocês não sabem a verdade, ao contrário, vocês sabem da verdade. Porque a unção, e aqui a referência à unção é o Espírito de Deus que habita no seu povo, conhece a verdade. O versículo 27, ainda desse mesmo capítulo, diz que a unção, isto é, o Espírito Santo que recebemos, nos ensina a respeito de todas as coisas. E o que o Espírito Santo nos ensina é verdadeiro. Veja aí versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Como o Espírito nos ensinou, como a unção nos ensinou, devemos permanecer. Porque o que o Espírito nos ensina é verdadeiro. Agora, irmãos, essa realidade de que o Espírito habitaria no seu povo, ensinaria a verdade, guiaria e conduziria o seu povo em toda e a toda a verdade, é uma promessa de Deus para os crentes na nova aliança. Por exemplo, de acordo com Jeremias, capítulo 31, versículo 34, quando ele fala dos aspectos da nova aliança, olha o que ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, quebraram a aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus, irmãos, colocará na mente e no coração do pecador regenerado as suas leis, os seus mandamentos, e os fará com que andem nele. Ezequiel 36, 27 diz exatamente isso a respeito da nova aliança. Quando Deus diz que tirará o coração de pedra e colocará o coração de carne, que dará um novo espírito. E ele diz assim: então fareis com que ande nos meus estatutos. Isso é o próprio Deus prometendo que, por intermédio do Espírito Santo, eles seriam capacitados a andar na verdade de Deus, nos mandamentos do Senhor. Então, irmãos, quando Deus regenera o pecador, dando a ele o princípio de uma nova vida, e junto com isso lhe concede a fé salvífica, pois é um dom, o pecador regenerado, então, é capacitado, é habilitado, em virtude da fé que lhe foi dada como um dom, a ter certeza de coisas que se esperam e a ter convicção de fatos que não se veem. Fundamentado em quê? Fundamentado no caráter de Deus e no que ele diz na sua palavra. Ou seja, a fé salvífica é definida nas Escrituras como um elemento que capacita e que conduz o pecador a confiar no caráter de Deus e na sua palavra. Então, não esqueça isso. A fé salvífica, a fé verdadeira, a fé que justifica o pecador, ela está intrinsecamente ligada, unida, linkada no caráter de Deus e na sua palavra. Ele crê no que nunca viu, ele tem convicções dos fatos de que nunca testemunhou visivelmente, ele espera com convicção. Por quê?
Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir as promessas. Portanto, a fé salvífica está diretamente ligada, unida ao caráter de Deus e à palavra de Deus. Deixa eu tentar ilustrar isso da seguinte maneira. Eu gosto sempre dessa ilustração, né? É normal, irmãos, nós ouvirmos pessoas dizer que faz determinadas coisas pela fé. Não é isso? É normal nós ouvirmos isso. Pessoas, até crentes, evangélicos, que tomará determinadas decisões, fará determinadas coisas na sua vida, em determinadas circunstâncias, e fará por fé. Mas isso não pode ser classificado como fé verdadeira se tal coisa que a pessoa está dizendo que fará ou procederá não estiver amparado pelas Escrituras. Exemplo: uma pessoa pode ter plenamente a certeza, a convicção, que se ele subir no prédio de 20 andares e pular lá de cima, Deus lhe dará asa para voar. Não pode? Eu tenho tanta fé em Deus que eu vou subir nesse prédio aqui de 20 andares, vou pular lá de cima e não vou morrer, porque Deus vai me dar asa. E eu voarei. E não morrerei. E aí, ele fala isso com sinceridade, com convicção, com certeza. E aí sobe naquele 20º andar, Ana, e pula lá de cima. E o resultado é se esborracha lá no chão. Ora, o que aconteceu então? Por que Deus não lhe deu asa para que ele voasse? A resposta é muito simples. Porque Deus nunca prometeu isso. Porque Deus nunca disse na sua palavra que daria asa àqueles que pulassem de um prédio de 20 andares, supostamente por confiar nele. E a pessoa fez isso porque tinha convicção, tinha certeza, e fez isso com toda a sinceridade, mas acabou morrendo. Por quê? Porque Deus nunca disse isso na sua palavra. Então veja, fé. A definição de fé nas Escrituras não é fazer coisas em nome de Deus, dos quais ele nunca prometeu que faria. Nunca prometeu que daria. Um exemplo clássico, né? E é bem comum a pessoa normalmente comprar alguma coisa ou estourar o cartão dizendo assim: eu vou fazer isso pela fé porque eu sei que Deus vai prover. Não faça isso não, meu irmão, minha irmã. Porque isso não é fé. Fé é se você proceder de acordo com a palavra de Deus e confiar nele. Você ser responsável em gerir as finanças que Deus tem feito chegar em suas mãos. Você ser equilibrado, ser econômico, ser responsável. E não fazer coisas sem pensar em nome da fé, achando que Deus vai suprir sua necessidade, porque não vai. Deus não prometeu isso. Deus nos chama a ser responsável. Isso apenas são apenas alguns exemplos de 1 milhão de exemplos que existe, de que muitas vezes nós nos enganamos em fazer determinadas coisas e agir de determinadas maneiras em nome da fé. E no final não acaba acontecendo conforme nós esperávamos, e a gente acaba se frustrando achando que Deus falhou conosco, ou então porque a gente não teve fé suficiente para fazer aquela questão, aquela coisa. Mas na verdade é que a gente não agiu por fé. Porque agir por fé é agir em obediência à palavra de Deus. Agir por fé é confiar naquilo que ele prometeu. E o que é que ele prometeu na sua palavra? Ele prometeu perdão dos pecados. Ele prometeu vida eterna. Ele prometeu reconciliação. Ele prometeu liberdade da culpa do pecado e da condenação do pecado. Ele prometeu céu. Ele prometeu comunhão e união com ele através da fé em Cristo. Ele prometeu todas essas coisas.
mas não prometeu muitas outras que às vezes a gente faz em nome da fé, quando na verdade não fazemos de acordo com a palavra de Deus, mas sim de acordo com a nossa própria preferência. Então nós falhamos, irmãos. Não Deus falhou. Nós falhamos porque acabamos não agindo com a fé que deveríamos, que consiste em agir e viver de acordo com, em confiar no caráter e na promessa de Deus revelado na sua palavra. Então não pule do 20º andar, Deus não lhe dará asas. Não estoure seu cartão em nome da fé, Deus não tem nada com isso. Se programe, economize, seja responsável. Faça tudo o que você precisa fazer de acordo com as Escrituras. E quando lhe faltar, Deus promete lhe socorrer. Quando a gente faz as coisas certas, de acordo com as Escrituras. Quando isso muitas vezes resulta em nos colocar em circunstâncias desfavoráveis, difíceis, mas se nós mantermos confiantes no Senhor, isto é, obedecendo a sua palavra, certamente a Deus há de nos socorrer. Pular de um 20º andar não é ato de fé, mas de tentar ao Senhor. Fazer coisas extravagantes que Deus nunca prometeu na sua palavra, em nome da fé, não é fé, é tentar ao Senhor. É como Jesus disse quando estava sendo tentado pelo diabo no deserto, né? Satanás levou Jesus ao pico do templo e disse, olha, pula daqui, ó, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para quando o seu pé tropeçasse. E Jesus responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja isso. Fé, meus irmãos, não é dar um salto no escuro. Isso chama-se fideísmo, mas não fé. É quando fazemos determinadas coisas em nome de Deus, sem que Ele tenha prometido coisa alguma. É como se a gente estivesse dando um salto no escuro. Não há garantia nenhuma que Deus prometeu aquilo, mas a gente, em nome da fé, fazemos. Tomamos a atitude e tomamos a decisão. Vou fazer isso por fé. Deus prometeu alguma coisa sobre isso? Não, mas eu vou fazer por fé, creio nele. Calma, isso não é fé, isso é fideísmo, isso é dar um salto no escuro, isso é fazer coisas que não tem garantia nenhuma que acontecerá. Então, a definição de fé nas Escrituras é exatamente essa, irmãos. Está ligada diretamente a quem Deus é e ao que Ele promete na sua palavra. E é dessa maneira que nós devemos proceder. Tomarmos decisões e agir em nossa vida, vivendo e andando em obediência e confiando nas promessas de Deus reveladas na sua palavra. É dessa maneira que então o pecador regenerado é capacitado e habilitado, em virtude da fé que lhe foi dada, a ter certeza das coisas que se esperam e a ter convicção de fatos que não se veem. Alguém aqui viu Jesus? Não. Mas temos certeza. Temos convicção do fato de que Ele existiu, de que Ele viveu, de que Ele morreu pelos nossos pecados, de que Ele ressuscitou, de que Ele ascendeu ao céu, está à destra de Deus Pai, de onde há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Essa convicção é colocada em nosso coração pelo Espírito, o mesmo que nos deu a fé salvífica para ter convicção desses fatos. Temos certeza de coisas que se esperam. Jesus promete voltar, não promete? E é por isso que nós esperamos. Por quê? Porque Ele prometeu voltar. Temos a certeza disso. E essa certeza, essa firmeza, essa convicção a respeito do advento de Jesus Cristo para nos buscar a fim de estarmos com Ele para todo sempre, na vida eterna que Ele nos prometeu, é porque Ele prometeu e deixou isso registrado na sua palavra. É por isso que temos certeza. E essa convicção, essa certeza, essa firmeza em esperar essas coisas,
é colocado em nosso coração pelo Espírito Santo, através da fé que Ele nos concedeu. Então, temos certeza de coisas que se esperam e temos convicção de fatos que nós nunca vimos. Por isso, quando lemos o Antigo Testamento, nós acreditamos em tudo aquilo. Hebreus 11, nos primeiros versículos, né? Versículo 1 ele dá a definição de fé, versículo 2 e 3 ele fala a respeito da criação de todas as coisas. Então ele vai dizer, cremos pela fé, cremos que pela palavra de Deus o mundo veio a existir do nada. Veja que coisa. Cremos nisso, nós vimos isso? Não vimos. Mas nós cremos. Não tem ninguém que faça com que a gente pense diferente disso. Essa convicção vem exatamente da fé, irmãos. Porque está registrado. Está narrado como um fato histórico que aconteceu no tempo e no espaço e na providência de Deus. Então nós cremos nisso piamente e com todo o nosso coração, e não há ninguém que nos faça pensar ao contrário disso. Então isto é fé. Isto é a maneira pela qual as Escrituras definem fé. Um elemento que capacita e que conduz o pecador a confiar no caráter de Deus e na sua palavra. É isso que é fé. Segundo lugar, o foco da fé. A fé, ela é objetiva. Embora seja um elemento subjetivo, a gente não vê a fé, a gente não toca na fé. É imaterial, não é? Mas a fé, ela nos conduz de maneira objetiva. Então, a fé salvadora consiste especialmente na confiança de que Cristo é o nosso Salvador, nossa única justiça para com Deus. É isso que é a fé salvadora. Esse é o foco da fé salvadora. Consiste de maneira especial nisto, na confiança em Cristo. E Ele como nosso Salvador. Ele como nosso Senhor, Ele como sendo a nossa única justiça diante de Deus, como a nossa única esperança de salvação. Então a fé tem um objeto muito bem definido, e esse objeto é Cristo. Esse é o objeto da nossa fé, é Jesus. Uma das maiores evidências de arrependimento genuíno é que não estamos apenas nos afastando do pecado, mas também estamos deixando de confiar em nossa própria virtude, méritos ou obras para obter uma posição justa diante de Deus. Então a fé nos conduz a isso. O arrependimento diz respeito ao abandono do nosso pecado, a deixar de confiar em nossa própria virtude. E a fé nos conduz a confiar cada vez mais na pessoa e na obra diante de Cristo, através do qual é a única esperança nossa de sermos achados justos diante de Deus. Então, quando o pecado é um elemento negativo, a gente abandona o pecado, a gente se afasta do pecado, a fé nos aproxima cada vez mais de Cristo. A fé nos conduz a confiar cada vez mais nele e menos em nós. Esse é o foco. Percebemos que todas as nossas supostas boas obras e virtudes pessoais são como trapos imundos, e nós firmemente as rejeitamos como um meio possível de obter a salvação. Então esses dois elementos juntos, esses dois requisitos, arrependimento e fé, trabalham constantemente em nós para cada vez mais nos convencer do nosso pecado, nos habilitar a afastar-nos do pecado e a confiar e nos aproximar cada vez mais de Cristo. A confiar cada vez mais na justiça dele, nos méritos dele e nas obras dele, como o único meio possível de obtermos a salvação. Sabemos que se quisermos nos reconciliar com Deus, não será por resultado das nossas obras para com Ele,
mas como resultado do seu grande trabalho por nós através de Jesus Cristo. Então a fé faz com que nós cada vez mais, irmão, desprezemos as nossas obras como um meio de salvação. A fé faz com que nós cada vez mais cresçamos na nossa desconfiança para conosco e, em contrapartida, cresçamos na nossa confiança para com Cristo e na sua obra em favor dos pecadores. Então a fé é como se fosse braços que cada vez mais abraça Cristo e não larga Ele. É como braços que nos faz desesperar por Cristo. Cada vez mais eu percebo a minha pecaminosidade e a minha desesperança de salvar-me pelas minhas próprias obras. E pela fé eu me agarro cada vez mais a Cristo como minha única esperança de salvação. É como, por exemplo, imagine uma pessoa se afogando. Pense em um desespero e uma pessoa se afogando, não é isso? E ela agarraria com todas as suas forças qualquer coisa que lhe desse garantia de salvação. Se você joga um bote salva-vida, se você joga um pedaço de pau, um pedaço de isopor, ou se uma outra pessoa tenta resgatar aquela pessoa que está se afogando, é certo que ele irá se abraçar com esses elementos de uma tal maneira que nada deste mundo poderá separá-lo mais. Então a fé faz com que nós ajamos assim, irmãos. Faz com que nós agimos como alguém que está se afogando. Cada vez mais percebemos que se dependermos de nós, nós iremos naufragar, iremos afundar, iremos morrer em nosso pecado, porque não temos a mínima capacidade de reverter ou mudar essa situação. Mas lá está Cristo, estendendo as suas mãos, e a fé então se agarra nele de uma tal maneira, irmãos, que nada nesse mundo pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o foco da fé, o objeto da fé é Jesus Cristo. Não as nossas obras, não os nossos supostos méritos ou as nossas supostas virtudes pessoais, porque somos convencidos constantemente e cada vez mais, de maneira mais clara, a nossa completa miserabilidade, a nossa completa incapacidade, insuficiência para salvar-nos a nós mesmos de acordo com as nossas obras. Então, nos agarramos a Cristo, nos asseguramos dele, nos apegamos a ele, confiamos nele e no que ele fez por nós pecadores e no que ele prometeu na sua palavra. Gálatas 2,16 diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Veja, a fé em Cristo. Cristo, o objeto da nossa fé. É onde a nossa fé repousa. Fé consiste basicamente em uma confiança singular. E essa confiança está em Cristo. A nossa fé repousa em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Romanos 4 e 5, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A justiça, nós não a conquistamos com o nosso próprio esforço. A justiça que nós necessitamos para sermos tidos por justos diante de Deus, nós a recebemos pela fé em Cristo. Essa é a analogia que o apóstolo Paulo fala, né? Ao que trabalha, o salário
não é considerado como favor, assim como dívida, não é isso? Você trabalha, no final do mês você recebe por quê? Porque você mereceu receber aquele salário, porque você trabalhou por ele. Não é assim no que diz respeito à justificação. Nós não trabalhamos para sermos justificados. Nós simplesmente cremos e então somos justificados pela fé em Cristo. A justiça a qual nós necessitamos para sermos justificados diante de Deus, para sermos tidos por justo por Deus e diante dele, nós a recebemos pela fé. Graça de Deus, não por nosso esforço, ou por nosso trabalho, ou por nosso mérito. Efésios 2, 8 e 9, um texto tão clássico que a gente conhece. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação como um todo, que inclui até mesmo a fé, é um dom dado por Deus. Não é uma recompensa pelos nossos esforços. A salvação não é uma recompensa pelos nossos esforços. A salvação é um dom gratuito que Deus dá a todos aqueles que creem em seu Filho Jesus Cristo. Pela fé somente. Portanto, irmãos, o foco da fé é Jesus, através do qual nós recebemos em nossa vida tudo quanto é necessário e suficiente para a vida e salvação. Tudo que nós necessitamos, seremos e poderemos ser suprido em Jesus Cristo. Por isso que Ele é o objeto da nossa fé. De maneira especial, a fé salvadora consiste em confiar em Cristo como nosso Salvador e nossa única justiça diante de Deus. Não nas nossas obras, não nos nossos méritos. E por fim, irmãos, uma ilustração de fé, para nós irmos para a conclusão. Abraão é uma maravilhosa ilustração de fé genuína. Quando Abraão e sua esposa Sara estavam muito além da idade de terem filhos, Deus lhe prometeu um filho. Você lembra disso? Quando Deus faz a promessa a Abraão de que ele lhe daria um filho, Abraão estava com 75 anos. E Sara com 65. Quando Deus cumpre essa promessa, já no momento da promessa, tanto Abraão como Sara já tinham cessado o costume de gerar filhos, né? Somente Sara. E quando Deus cumpre essa promessa, Abraão está com 99 para 100 e Sara já com 90. Geraram um filho. Em resposta a essa promessa, a Bíblia declara que Abraão estava plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4:21 diz isso. Deus lhe faz uma promessa de que ele lhe daria um filho natural, gerado por Abraão e Sara, já idosos, em que a Escritura deixa claro que Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Mas a própria Bíblia testifica que Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Veja aqui um exemplo claro de uma fé verdadeira. Está amparada naquilo que Deus promete. Está amparada naquilo que Deus é fiel. No caráter dele e naquilo que ele promete nas Escrituras. Isso é um exemplo genuíno de uma fé verdadeira. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, conforme diz Romanos 4:3. Então veja isso. Veja isso. Deus faz uma promessa a Abraão.
Ele já é idoso junto com Sara, e Abraão tem convicção, Abraão tem certeza, Abraão se fundamenta, abraça a promessa de Deus, porque aquele que prometeu era fiel para cumpri-lo e poderoso para cumpri-lo. E quando ele crê, então essa fé de Abraão, ela é imputada a ele para a justiça. Em outras palavras, Deus justifica Abraão pela fé. Quando ele crê em Deus e na promessa de Deus, Deus imputa essa justiça a ele. Então ele é justificado. Com relação ao Evangelho, irmãos, a fé genuína envolve crer e confiar no que Deus revelou sobre si mesmo, sobre nós e sobre a sua obra de salvação através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Crer é estar plenamente seguro de que o que Deus prometeu através de Cristo, Ele está realmente disposto e é capaz de realizar. Isso é fé. Agora vamos ver alguns exemplos do que Deus prometeu. Rapidinho. Que é o âmago da promessa de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quais são as promessas aqui nesse verso? Deus promete livrar da condenação e Deus promete a vida eterna para aqueles que creem. Aqueles que creem no Filho de Deus que Ele enviou ao mundo para salvá-lo, Deus promete duas coisas: livramento de um perecimento eterno, condenação eterna, e a obtenção, o receber gratuitamente a vida eterna prometida por Ele. Duas promessas. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, a ideia de receber aqui é de crer nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo, Deus lhe deu a promessa de que eles seriam chamados de filhos de Deus. Seriam recebidos como seus filhos. João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha a outra promessa. Tem a vida eterna naquele que crê em Jesus Cristo, naquele que o enviou, em Deus. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 1 de João 2,25 também. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Isso são algumas das muitas promessas que Deus faz na sua palavra, irmão. Cuja principal, não é? É a salvação. É o perdão dos pecados, é a justificação, é a reconciliação com Deus através de Cristo, é a vida eterna, é ser herdeiro do novo céu e nova terra nos quais habita a justiça, é receber um corpo glorificado como Cristo é, um corpo imortal, incorruptível. Isso é promessa de Deus. E fé é confiar exatamente nisto, no que Deus prometeu e de que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometera. Conclusão, irmãos. Devemos crer em Jesus Cristo para sermos salvos, isso está claro. Junto com a fé, precisa estar o arrependimento. São os dois requisitos que Deus exige para todo aquele que deseja ou quer ser salvo. Ninguém será salvo se não se arrepender e se não crer em Jesus Cristo. Todo verdadeiro arrependimento conduzirá à fé em Cristo Jesus. Aquele que chora, lamenta por alguma coisa de errado que fez, mas não confia em Cristo, é porque não se arrependeu verdadeiramente. Junto com o arrependimento vem a fé salvífica. Portanto, se nós desejamos ou queremos ser salvos, precisamos nos arrepender e crer em Jesus Cristo, na sua obra e na sua palavra. A pergunta que ainda resta, irmão, ser respondida é pessoal. Você acredita nisso? Você acredita nisso?
Nós acabamos de ouvir a respeito do que é a fé, qual é o objeto principal da nossa fé, Jesus Cristo, a sua obra, a sua palavra. Você crê, você confia e depende da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Você está convencido de que a salvação não se encontra em nenhum outro nome, exceto no nome de Jesus? Você confia no seu eterno bem-estar, ao poder e à fidelidade somente de uma pessoa, Jesus de Nazaré? Você confia a sua eternidade a Ele? O seu bem-estar eterno a Ele? Somente a Ele? E não 99% a Ele e 1% você? A 100% a Ele? Completamente a Ele? Você confia o seu bem-estar eterno ao poder de Cristo e à fidelidade de Cristo? A obra de Cristo? Você está convencido de que a salvação não é o resultado de sua própria virtude ou mérito? Você confia de alguma maneira ou em alguma medida na sua própria obra? Na sua própria virtude? Nos seus próprios méritos? Eu lhe exorto a deixar de confiar completamente em si mesmo. Não confie, não. Confie somente em Jesus Cristo. Você está convencido de que até seus melhores e mais justos atos são como trapos de imundícia diante de Deus e de que a salvação pelas obras é totalmente ineficaz? Que você é completamente incapaz de salvar a si mesmo pela sua própria obra, pela sua própria virtude, pelos seus próprios méritos? Você está convencido disso? De que você não pode se auto-salvar? Por fim, você deposita toda a sua confiança no Filho de Deus para salvá-los completamente do seu pecado? Pois eu lhe afirmo e lhe garanto, Ele é a única esperança de salvação de todos nós aqui presentes nesta noite. Fora dele não há salvação. Confiarmos em qualquer outro alguém ou qualquer outra coisa, senão em Jesus Cristo, estamos completamente perdidos. Precisamos crer em Cristo e em Cristo somente. Esse é um dos slogans da reforma, sola Cristo. Cristo é suficiente para salvar todo pecador e confiar nele, e crer nele pela fé. Mais ninguém. Portanto, se você quer ser salvo, e ao mesmo tempo exorto você a isso, se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo. Deposite toda a sua confiança nele, pois ele é a única esperança de salvação e esta é a maneira através da qual Deus chama cada um de nós nesta noite a responder a tão grandiosa obra de salvação e de redenção, executado e consumado por Cristo na cruz. Portanto, creia em Jesus. Somente Ele é o Salvador. Amém.